Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Compreendendo as Escrituras. É uma alegria receber você aqui. Especialmente hoje, a alegria é até maior, porque nós estamos concluindo uma etapa dos nossos estudos da Bíblia. Fizemos aí um curso bíblico com bastante profundidade, estudando os principais temas da Bíblia. Todo esse curso está numa playlist aí, Curso Bíblico Compreendendo as Escrituras. Ali você vai encontrar todos os temas. Estudamos sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, sobre a doutrina do santuário, falamos sobre o que acontece com o homem quando ele morre, o dom de línguas, o dom de profecia, muitos temas. Esta é a 21ª aula que encerra esse bloco de estudos, que é a aula sobre o batismo. Nossa aula hoje é muito importante. Mas veja, acabou o Compreendendo as Escrituras? Não. Na verdade, nós nunca deixamos de aprender da Bíblia. Isso que é curioso, a Bíblia é um livro inesgotável. Você pode pegar o maior teólogo, aquele que fez teologia, mestrado, doutorado, outros doutorados dentro da teologia, mas olha, ele ainda sabe pouquinha coisa das Escrituras. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Então vamos continuar com o nosso canal aqui e você precisa nos acompanhar, porque vamos criar outras playlists, vamos estudar outros temas, vamos trazer para você conteúdo relevante, profético, então não perca nada. E para você não perder as próximas novidades aí do Compreendendo as Escrituras, o que você tem que fazer? Se inscrever aqui no canal. É isso aí, então aperte o botãozinho vermelho aí, se inscrever, faça parte aqui da nossa família, acompanhe a gente também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e a gente vai se ver sempre. E eu tenho certeza que vamos continuar crescendo no estudo da Palavra de Deus. Combinado? Vamos para o tema de hoje então. Hoje vamos estudar sobre a importância do batismo. Esse é um estudo fundamental e nós vamos ver 5 tópicos principais nesta aula sobre o batismo. E o primeiro tópico vai ser a forma do batismo. Nós temos aí 2 principais formas de batismo. Você vai ver comigo. Uma, muito comum, é o batismo por aspersão, onde a água é aspergida, ela é derramada sobre a pessoa. E nós temos o batismo por imersão. É aquele batismo em que o candidato ele é mergulhado de forma completa nas águas do batismo. E vem a pergunta, qual é o método bíblico? Qual é a forma correta de se batizar? Aspersão, onde você só derrama uma aguinha, ou imersão, onde você afunda o candidato nas águas do batismo? Para responder essa pergunta, nós vamos para a Bíblia. Eu quero dar 2 evidências de que o batismo por imersão, onde a pessoa é totalmente mergulhada, é o batismo indicado nas Escrituras. Em primeiro lugar, pela própria palavra batismo. O termo em si já indica o significado, o tipo do batismo bíblico. A palavra batismo, no grego, é baptizo, que significa, literalmente, mergulhar, imergir ou afundar. Então, se pegarmos a etimologia da palavra, nós já temos praticamente a indicação de qual é o tipo, qual é a forma do batismo. É mergulhando a pessoa, é submergindo, afundando essa pessoa na água. É por isso que Paulo, quando ele escreve lá para os Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Algumas pessoas até confundem pensando que Paulo está falando aqui em quantidade. Algumas pessoas dizem assim, nós não podemos ter uma espécie de rebatismo, uma pessoa jamais pode se batizar 2 vezes, porque a Bíblia diz, há um só batismo. Mas na verdade esse texto, ele não está falando em quantidade, ele está falando de forma qualitativa. Há só um tipo de batismo. Há só uma maneira, há só uma forma correta de se batizar, que é o batismo por imersão. Então aqui não é quantidade, é a forma de ser batizado, só há uma.
E o nome já indica essa forma, imergir a pessoa nas águas. Agora, a segunda evidência de que o batismo bíblico é por imersão é quando nós vamos ao texto sagrado e vemos os casos de batismo no Novo Testamento. Vamos ver agora 3 textos. Vamos começar com Mateus, capítulo 3, verso 16, uma descrição do batismo do próprio Senhor Jesus. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele foi batizado por aspersão ou por imersão? A Bíblia diz que ele saiu da água. Então Jesus Cristo, no seu batismo, ele esteve no Rio Jordão e ele foi submergido. E logo depois, ele saiu da água. O batismo de Cristo foi por imersão. Nós vemos aqui agora um outro texto falando sobre a experiência de João Batista. Olha comigo. João capítulo 3, verso 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. E aí vem a razão. Porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, ele estava batizando em um lugar em que havia muitas águas. A razão de João estar ali é que tinha muita água. Em outras palavras, dava para batizar muitas pessoas, cumprindo o rito bíblico, que é a imersão. Se fosse o batismo por aspersão, não precisava estar num lugar onde havia muitas águas. Um pouquinho de água já resolveria, porque é só aspergir a água na fronte da pessoa. Então, aqui nós temos outra evidência de que o batismo bíblico, o batismo praticado por João, o batismo no qual Jesus foi batizado, é no contexto de água, indicando imersão. E o terceiro texto é o texto lá de Atos capítulo 8. Vamos ler comigo? Atos capítulo 8, verso 38 e 39. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Esse texto é a descrição do evangelista Filipe batizando o eunuco. Filipe se aproximou do eunuco, explicou para ele as profecias de Isaías, ele ficou convencido e recebeu a Jesus Cristo como Senhor. Então eles estavam passando onde havia água. E então ele mesmo perguntou: olha, aqui há água, o que impede de eu ser batizado? Filipe respondeu com uma outra pergunta: você crê? Creio. Então vamos lá. Os dois desceram da carruagem, foram até o local e então Filipe batizou o eunuco. O contexto, o cenário, a descrição é clara. Foi um batismo por imersão. Então, quando nós olhamos o termo batismo, que é baptizo em grego, que significa afundar, imergir, e vemos aí os relatos de batismo no Novo Testamento, não temos dúvida. O batismo bíblico é por imersão. Agora, qual que é o simbolismo do batismo? Há uma linguagem simbólica, e ela é apresentada lá em Romanos capítulo 6, pelo apóstolo Paulo. Quero convidar você a ler esse importante texto comigo. Romanos capítulo 6, o verso 3 e 4. Diz assim: ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É interessante que o Novo Testamento coloca o símbolo do batismo
com uma relação com a obra de Cristo no Calvário. Jesus, ele morreu na cruz, foi sepultado e depois ressuscitou. E o apóstolo Paulo faz uma correlação com a experiência do crente olhando para o sacrifício de Cristo. É isso mesmo. O batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. É por isso que o batismo, ele precisa ser por imersão, até mesmo para cumprir o seu simbolismo. Olha comigo aqui a tela. Quando a pessoa é mergulhada nas águas de forma completa, significa que ela morreu para o pecado, esse pecado está sendo sepultado, e posteriormente, ao essa pessoa levantar das águas, ela está nascendo para uma nova vida. Então, a pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela morre para o pecado, ela deixa a vida passada dela. No batismo, diante de todas as pessoas, ela é submergida. Nesse momento, os pecados estão na sepultura, estão sendo sepultados. Quando ela levanta da água, ela está nascendo para uma nova vida. Morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o significado do batismo. E para que esse significado tenha realmente sentido, o batismo precisa ser por imersão. Agora vamos para o terceiro tópico aqui. Já vimos a forma do batismo, o simbolismo do batismo, e agora vamos ver a importância do batismo. Será que o batismo é importante mesmo? Vamos ver alguns textos que vão deixar para nós claro a importância do batismo. Em primeiro lugar, Cristo foi batizado e deixou o exemplo para recebermos o batismo. Mateus capítulo 3, verso 16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Já tínhamos lido esse texto para mostrar que Jesus tinha sido imergido, mas agora eu reforço para dizer o seguinte: por que o batismo é importante? Ora, se o próprio Senhor Jesus foi batizado, não deveríamos ser nós? Na verdade, Jesus ele foi batizado para nos dar o exemplo. Porque se o batismo indica morte para o pecado, sepultamento e ressurreição, fica evidente que Jesus, ele não tinha pecado. Por que então ele foi batizado? Ele foi batizado justamente para dar o exemplo a todos nós e indicar que o batismo tem uma importância vital diante do corpo de Cristo. Então, se o Senhor Jesus foi batizado, eu também devo ser. E é muito interessante o batismo de Jesus, porque toda a Trindade estava envolvida ali. O próprio Jesus, ele é Deus em si, já estudamos isso, mas o Espírito Santo desceu como em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu, Deus o Pai, disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Toda a Trindade estava envolvida no batismo. Jesus recebeu o Espírito Santo de forma especial e naquele momento também o Pai o autentificou como filho. Quando nós passamos pela mesma experiência que Jesus passou, ou seja, quando nós somos batizados, nós também recebemos o Espírito Santo de forma especial. E o Pai também nos declara como filhos. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a partir do momento que eu morro para o pecado e que eu selo a minha vida com Ele através do batismo, eu sou então considerado um filho de Deus. Que experiência maravilhosa! Então esta é a primeira razão da importância do batismo. Seguir o exemplo de Jesus e, sendo assim, receber o Espírito Santo, a confirmação como um legítimo filho de Deus. Segunda razão para a importância do batismo. Olha comigo esse texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus foi batizado no início do seu ministério. E agora, lá no final do seu ministério, ele dá esta ordem para a igreja. Depois que ele ressuscitou, ele se encontrou com seus discípulos e ele então disse, olha, indo, ensinando, batizando, fazei discípulos. Esta é a grande comissão. Só tem uma ordem nesta grande comissão, que é fazer discípulos. Todos os outros verbos estão no gerúndio. Indo, ensinando, batizando. O único verbo no imperativo que indica uma ordem é fazer discípulos. Só que para fazer discípulos, nós precisamos ir, nós precisamos ensinar e nós precisamos batizar. O batismo, então, faz parte da formação do discípulo de Jesus. Você quer ser considerado um discípulo de Cristo? Você precisa passar pelo batismo. E o batismo, ele é muito importante aqui, porque ele não se torna uma opção, ele é um mandato de Jesus. Jesus declarou a necessidade do batismo. Então, eu não tenho o direito de escolher, eu aceitei Jesus, agora eu vou ver, será que eu passo pelo batismo ou não? Não é assim. O Senhor Jesus mencionou a importância do batismo, dando esta ordem. Nós precisamos passar pelo batismo. E agora, terceira razão que indica a importância do batismo. Olha comigo esse texto. Esse é um texto muito conhecido e muito importante. Marcos capítulo 16 e o verso 16. Diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus aqui, ele vinculou a experiência do batismo com a própria salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí você pergunta, pastor, e quando a pessoa não tem possibilidade de ser batizada, ela vai perder a salvação? É claro que não. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é o do ladrão na cruz. Jesus estava crucificado e entre Jesus, dois ladrões, um à esquerda e um à direita. Um ladrão olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus garantiu para aquele ladrão. Naquele momento, Jesus disse assim, olha, em verdade te digo agora, você vai estar comigo no paraíso. Pergunto para você, ele vai estar com Jesus no paraíso, sim ou não? Vai, claro. Jesus garantiu para ele. Mas ele foi batizado? Não foi batizado. Então, como entender aquele texto? Aquele que crer e for batizado será salvo. O ladrão na cruz não foi batizado, mas será salvo. É óbvio, o ladrão não foi batizado porque ele não tinha condições de ser batizado. Ele estava ali crucificado e alguns minutos ou horas depois ele morreu. Ele não teve como ser batizado, mas ele já tinha crido. E então a garantia foi estabelecida ali para ele. Você estará comigo no paraíso. Todos aqueles que creem em Jesus e têm a possibilidade e têm a condição de ser batizado, necessita realmente ser batizado. Imagine, você tomou a decisão pelo batismo, marcou a data do batismo e acontece uma tragédia. Você vai perder a salvação porque você não conseguiu passar pela experiência do batismo? É claro que não. Não teve como ser batizado. Mas se você tem a chance, tem a oportunidade, se você tem condições, o batismo, ele é fundamental. Agora, se você tem condições e por você mesmo está protelando, está arrumando desculpas, não quer passar pela experiência do batismo, aí você está comprometendo a sua salvação. Jesus vinculou o batismo como a porta de entrada
para o reino de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele também deu indícios da importância do batismo e ele novamente vincula o batismo com a experiência da salvação. Vamos ler o diálogo de Jesus com Nicodemos? Está em João capítulo 3. Olha comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O diálogo com Nicodemos é muito interessante. Jesus, ele diz para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso causa uma confusão na mente do grande estudioso Nicodemos. Ele fala: ora, Senhor, mas como nascer de novo? Por acaso a gente pode voltar para o ventre da nossa mãe e nascer? Aí Jesus responde: eu não estou falando do nascimento ontológico. Eu não estou falando para você entrar no ventre da sua mãe sendo velho, Nicodemos. Eu estou dizendo que o novo nascimento se dá por meio da água. Jesus estava dizendo assim: o novo nascimento ocorre no momento do batismo. Porque no momento do batismo, pela atuação do Espírito Santo, a pessoa ressuscita para uma nova vida. Quem não passar pela água e pelo Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Você entendeu? Quem não nascer de novo, quem não passar pela experiência transformadora, regeneradora do batismo, não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. Está entendendo a importância do batismo? Listei aqui 3 razões. A primeira, o próprio Senhor Jesus foi batizado. Se ele foi, o batismo é tão importante porque ele deixou o batismo como um exemplo para nós. Precisamos ser batizados. Segundo, o batismo foi uma ordem dada por Cristo. A base da comissão evangélica foi indo, ensinando, batizando. Façam discípulos. Então o batismo, ele está dentro do discipulado. É muito importante. E em terceiro, Jesus vinculou o batismo com a experiência da salvação. Só entrará no reino dos céus aqueles que passarem pelo batismo. Já expliquei, aqueles que têm condições de serem batizados, devem ser batizados. Eu tenho certeza que se você, com um coração sincero, viu essas evidências bíblicas, você quer ser batizado, não é mesmo? Com certeza. Se o batismo é tão importante assim, agora a pergunta é: quais são os passos? O que é preciso para ser batizado? Qual tipo de preparo que eu tenho que ter? Então, agora nós vamos ver o preparo para o batismo. Algumas coisas são muito importantes. A primeira delas, leia comigo esse texto. Mateus 28, 19 e 20, acabamos de lê-lo. Diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A pessoa precisa ser instruída nas verdades bíblicas. O batismo é uma cerimônia tão importante que ela não deve ser assim considerada de qualquer jeito, de forma leviana. A pessoa não pode acordar hoje e falar: eu quero ser batizado, vou procurar um pastor aqui e estou com a minha vida toda arrebentada mesmo, mas não importa, eu vou ser batizado por imersão. É assim que funciona? Quando Jesus deu a ordem, ele falou para os seus discípulos: vão até as pessoas e ensinem as pessoas. O batismo vem depois do ensino. A pessoa não conhece nada da fé, não conhece nada da Bíblia. Ela está ali numa escuridão espiritual. Os discípulos de Jesus precisam sair, ter contato com essas pessoas, ensinar essas pessoas a verdade. Então a pessoa precisa passar por uma instrução bíblica
para ser batizada. Por exemplo, nós estamos aqui concluindo o curso Compreendendo as Escrituras. Foram 20 aulas estudando os principais temas da Bíblia. Se você, querido amigo, acompanhou todas as aulas, você foi instruído. Eu tive o privilégio de cumprir a ordem de Jesus e te ensinar as grandes verdades da Bíblia. Esse é o primeiro passo. Se você cumpriu esse passo, se você recebeu a instrução, ok, já deu esse passo. Qual que é o segundo? Vamos ler esse texto agora. Marcos capítulo 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A segunda coisa importante que nos prepara para o batismo é crer nos ensinos. Imagine alguém que foi ensinado, mas ele endurece o coração e ele fala, eu não acredito nisso não, isso aí, coisa que o homem inventou, religião não existe. Ela recebeu a instrução, mas não creu. Ela não terá condições de ser batizada. Como que ela vai ser batizada em algo que ela mesma não creu? Por isso que o texto diz, quem crer e for batizado. Então, a pessoa passa pela instrução, ela é ensinada na verdade bíblica. Segundo, ela crê nestas verdades. Então, se você acompanhou todas as aulas, você recebeu o ensino bíblico e você creu nestas mensagens como sendo mensagens de Deus para você, você já cumpriu o segundo passo. Agora, me permita fazer um parênteses aqui. Esse texto indica para nós que não há possibilidade de batizar bebezinhos, crianças pequenas que não têm compreensão. Imagine se eu pego um bebezinho aqui agora nos meus braços e eu pego o microfone e digo para ele assim, ó, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E coloco o microfone perto dele. Ele vai manifestar a crença em Jesus? Não, ele não consegue. Ele ainda é um bebê, não tem a capacidade cognitiva de receber o ensino, de manifestar fé, crença nesse ensino e tomar uma decisão. O bebezinho não consegue fazer isso. Então, qual que é o ideal? Quando o bebê nasce, é dedicar o bebê ao Senhor. Esse foi o exemplo. Quando Jesus nasceu, ele foi dedicado no templo. Então nós pegamos o bebê e diante da comunidade de fé, com os pais, entregamos a vida desse bebê a Deus. Fazemos uma oração de dedicação. E os pais assumem diante da igreja o compromisso de educar esse bebezinho. O tempo vai passando e os pais vão ensinando, vão conduzindo. Essa criança vai crescendo, amando a Jesus Cristo, conhecendo a lei de Deus, a palavra de Deus. E vai chegar um momento que ela vai ter a capacidade, sim, de discernir o certo e o errado. Ela vai ter a capacidade de tomar a decisão pelo certo. E aí, então, ela poderá ser batizada. Quando que isso ocorre? Vai de pessoa para pessoa. Tem meninos juvenis de 8 anos que são impressionantes. Eu tive a oportunidade já de conhecer crianças de 8, 9 anos de idade, 10 anos, que conhecem a Bíblia mais do que muitos adultos, que foram, ao longo de toda a sua experiência, conduzidas pelos pais nos caminhos de Deus e estão preparadas para responder perguntas, aceitaram os ensinos, amam a Jesus e tomaram a decisão por Jesus Cristo. Então nós não devemos batizar criancinhas que não têm capacidade de crer. Elas são dedicadas. À medida que ela vai crescendo, quando ela chega numa idade de compreensão, 8, 9, 10 anos de idade, aí então ela pode ser conduzida ao batismo. Eu mesmo fui batizado com 11 anos de idade. Foi uma experiência incrível. Um bondoso irmão me ensinou nas Escrituras. Eu criei. Eu abracei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E com 11 anos de idade, eu demonstrei de forma pública a minha decisão através
do batismo. Agora vamos para o terceiro passo nesse preparo para o batismo. Então, o primeiro, a pessoa precisa ser ensinada. Segundo, a pessoa precisa crer. E agora, em terceiro lugar, nós vamos ler 2 textos. Tiago capítulo 2, verso 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E o Tiago ainda, no mesmo capítulo, verso 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: você crê? Ah, fazes bem se crer. Até o diabo, até os demônios creem e estremecem. Lembra, você é ensinado, você crê, mas fica só na crença? Não. A experiência cristã, ela não é só intelectual, ela é prática. Então, este ensino que eu recebi como de Deus, agora precisa ser incorporado na minha vida. A maior evidência de que eu criei, a maior evidência de que eu abracei essas verdades como palavra de Deus, é quando eu vivo em obediência a elas. Por isso que Tiago diz, olha, a fé, se não tiver obras, é morta. Você está entendendo a importância agora de eu viver em acordo com as verdades que eu aprendi? Então, por exemplo, você aprendeu que o sábado é o dia do Senhor. Você precisa começar a guardar o sábado. Porque lembra que o batismo significa morte para uma velha vida? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então você estava ali, transgredindo a lei, às vezes intencionalmente, sabendo que era errado e estava transgredindo, ou às vezes era um pecado de ignorância, você não conhecia, mas estava transgredindo a lei de Deus. Aí você foi ensinado, olha, o sábado é o 4º mandamento, ele é um mandamento perpétuo, você precisa obedecer esse mandamento. Quando você recebe este ensino, agora você precisa crer neste ensino e passar a viver de forma prática aquilo que você aprendeu. Você precisa começar a guardar o sábado. Então, todas as verdades bíblicas que você for aprendendo, você vai vivendo elas. Aprendemos aqui também que Deus, de forma muito especial, nos deu orientações para a nossa saúde, nosso estilo de vida. Então, tudo que você aprendeu, aquelas orientações de Deus com relação à alimentação, Levíticos capítulo 11, você precisa pôr em prática. Você vai morrendo para o pecado e vivendo em conformidade com a vontade que Deus te apresentou nas Escrituras. A sua vida de obediência é uma evidência que você acreditou. E então, morto para o pecado, você vai sepultar esses pecados no batismo. Percebeu os passos? A pessoa precisa ser ensinada, precisa crer e precisa obedecer. Neste curso, você foi ensinado, você com certeza creu nas verdades de Deus e agora você precisa praticar as verdades que você aprendeu, colocar como um estilo de vida as orientações que Deus te deu nas Escrituras. E imediatamente após isso, passar pelo batismo. Foi isso que aconteceu com o eunuco, lá em Atos capítulo 8. Ele recebeu a instrução de Filipe, ele acreditou, Filipe perguntou, você crê? Ele falou, eu creio. Ele já tinha, obviamente, um certo tipo de conhecimento, mas ele se comprometeu com essa verdade maior que Filipe apresentou para ele, e em seguida, juntos, pararam a carruagem, desceram as águas e foram batizados. Olha esta imagem aqui. Se você, querido amigo, recebeu todo o ensino bíblico, se você acreditou nestes ensinos como palavra de Deus, você pode em breve, e se você está agora obedecendo, andando em conformidade com as orientações de Deus, você necessita em breve ser batizado. A experiência do batismo é um chamado
de Deus para você. Agora, algumas pessoas ficam confusas com relação ao rebatismo. O rebatismo é bíblico? Eu já expliquei que aquele texto de Efésios capítulo 4, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele não está falando de quantidade. Há só um tipo, há uma só maneira de ser batizado, que é por imersão. Mas tem algum momento na Bíblia em que nós vemos a experiência de um rebatismo? Temos. Atos capítulo 19. E eu quero ler esse texto aqui. Atos capítulo 19, verso 1 a 7, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo encontrou na cidade de Éfeso um grupo de pessoas que tinham recebido as instruções de Apolo. Apolo possivelmente foi um discípulo de João Batista, viveu na Palestina, mas saiu de lá. Ele perdeu o evento Cristo. Ele perdeu ali, de forma clara, os últimos acontecimentos da vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição. Ele perdeu o derramamento do Espírito Santo ali no Pentecostes. Em outras palavras, vamos dizer que ele estava desatualizado. Apolo tinha um conhecimento não completo, mas limitado. Ele precisava ser atualizado na fé cristã. E ele era um discípulo autêntico. Ele estava pregando. Áquila e Priscila deram credenciais para ele pregar em Corinto, e ele começou a pregar em Corinto. Mas Paulo chega em Éfeso e encontra uns discípulos de Apolo. E estes discípulos foram batizados no batismo de João. Eles não tiveram a mensagem maior do Cristo e, especialmente, eles não tiveram os detalhes do Espírito Santo. E agora Paulo encontra eles e faz uma pergunta: vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. E aí, e o Espírito? Nós nem sequer sabemos do Espírito. Então o que Paulo fez ali? Paulo explicou para eles, deu mais detalhes. E depois que eles estavam com esta luz maior, eles creram nesta luz maior, eles abraçaram aquilo que faltava, e Paulo então os batizou. Então veja, se você, querido amigo, pertencia a alguma igreja, alguma denominação cristã, e você foi ensinado nas Escrituras, mas você não foi conduzido em toda a verdade. Talvez você sabia alguma coisa, mas você não sabia os detalhes fundamentais da fé cristã, que inclusive apresentamos aqui. Talvez você não sabia que você precisa guardar toda a lei de Deus, incluindo o sábado. Talvez você não sabia a doutrina bíblica da Trindade. Talvez você não conhecia outros assuntos fundamentais, como também a questão do estilo de vida que apresentamos. Então, se você, agora com um conhecimento maior, quiser passar pela experiência do batismo, você deve fazê-lo. Então, a possibilidade do rebatismo se enquadra dentro deste contexto de alguém que viveu uma experiência maior e agora se coloca de forma muito direta nas mãos de Deus, crendo e aceitando
a Jesus através do batismo. Então, você que veio de uma comunidade religiosa e quer ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abraçando essas verdades maiores que você aprendeu, você pode passar pelo batismo. Mas agora alguns podem dizer, pastor, mas olha, eu conhecia praticamente tudo. E eu tive um batismo por imersão, em nome da Trindade, e agora eu não sinto que devo me batizar de novo. Eu queria fazer só uma profissão de fé. Especialmente nesse caso, se você é de uma religião confessional, que abraçou as principais doutrinas bíblicas, sempre foi fiel, e agora só recebeu essa luz maior e se compromete a vivê-la, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também o recebe com uma profissão de fé. Você pode passar a ser membro desta igreja com uma profissão de fé. Mas, se você sentir o desejo de demonstrar de forma pública que você está crendo e vivendo essa experiência da verdade maior que você recebeu, querendo ser batizada, nós também oficializamos o seu batismo. Então, o rebatismo, ele é uma possibilidade. Usamos esse texto com muito cuidado. Mas aqui também vale dizer, para aquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus, abraçaram a Cristo como Senhor e Salvador, conheceram toda essa verdade, mas apostataram. Estas pessoas se afastaram dos caminhos de Deus. Muito tempo se passou. Querem agora ser readmitida ao corpo de Cristo, passar a ser membro da igreja. Precisa passar pelo batismo? Nesse caso de apostasia, é necessário. O compromisso com Cristo foi rompido. A pessoa, infelizmente, quebrou a aliança. E agora então precisa novamente, publicamente, sepultar esses pecados de rebeldia no período que estava em apostasia e começar uma nova vida com Jesus Cristo. Então talvez esteja falando aqui para alguém que já foi membro da Igreja Adventista, que já passou pelo batismo e agora está querendo ser readmitido ao corpo de Cristo, a pertencer à igreja de novo. Você, querido irmão que se apostatou, precisa renovar a sua aliança com Deus. E isso é possível através do batismo novamente. Então você pode ser batizado. Alguém pergunta, pastor, então toda vez que eu cair e pecar eu devo me batizar? Obviamente que não. Nós temos uma natureza pecaminosa e cometemos constantemente atos pecaminosos. Mas temos o perdão em Cristo, temos o Espírito Santo sempre nos levantando, temos a cerimônia da Santa Ceia, que há uma purificação da nossa vida espiritual, perdão dos pecados. O batismo é muito sério, não podemos banalizar o batismo. Não podemos usar Atos 19 para fazer quantos batismos nós quisermos. Atos 19 indica que há um rebatismo. E nós entendemos que ele pode ocorrer em dois momentos. No momento que a pessoa recebe uma luz maior e no momento de apostasia, quando ela abandonou a fé e agora está voltando, precisa passar pelo batismo novamente. Ok? Que Deus então te abençoe, meu querido amigo. E que você em breve tenha essa experiência aqui, a experiência do batismo. Então, se você não passou pelo batismo ainda, se você só, numa cerimônia religiosa, quando bebê, teve água aspergida na sua fronte, você não passou pelo batismo, você precisa passar. Talvez, estou falando aqui, para algumas pessoas também que foram batizadas, mas não foram batizadas em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é triuno. A fórmula batismal deve conter as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você foi batizado, mesmo por imersão, mas não foi batizado em nome da Trindade, você precisa passar pelo batismo também. Você, querido amigo, que conhecia uma certa verdade,
e agora teve essas verdades ampliadas, mesmo sendo batizado, há a possibilidade de você também passar pelo batismo. E você, querido amigo, que abandonou a fé, mesmo já sendo batizado, quem sabe na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao agora voltar à sua caminhada com Jesus, você também precisa passar pelo batismo. Ficou claro? Bem, eu vou agora para o último tópico, o momento do batismo. Quando será que nós devemos dar este passo e entregar a nossa vida através do batismo? Vou dizer uma coisa para você, o mais rápido possível. Quero ler 2 textos. O primeiro, Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele apelou naquele sermão tão glorioso que ele fez ao batismo. Ele disse, vocês que estão me ouvindo aí, então se arrependam e se entreguem a Deus pelo batismo, para que vocês recebam a plenitude do Espírito Santo. O chamado para o batismo é imediato. Hoje Deus está dizendo para você, meu filho, se entregue a mim através do batismo. Tem um outro texto muito importante que eu quero ler contigo, é esse aqui. Atos capítulo 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Esta é a pergunta que Deus faz para você. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Eu me lembro, quando era seminarista, fui fazer um evangelismo, como cumprimento de umas disciplinas da faculdade, e fui para uma região longe, um outro estado. Quando eu cheguei ali, o pastor disse assim, olha, eu quero que você visite o senhor tal. Falou o nome daquele irmão. Ele fez uma promessa que, quando ele tivesse com 60 anos, ele seria batizado. Aí eu falei, é? Aí o pastor disse assim, só que ele fez essa promessa com 30 anos. Ele está com 62 e ainda não foi batizado. Faça um apelo para ele. E eu fui visitar aquele senhor. Quando eu cheguei, ele estava capinando, me atendeu assim de forma bem alegre, hospitaleira, sentamos na sala da casa e comecei a conversar com ele. E eu disse para ele, o que te impede de ser batizado? Ele falou, já contaram a minha história para você? Eu falei, já. Eu falei, você fez uma promessa ousada para Deus, hein? Você fez uma promessa de 30 anos, Deus foi misericordioso e preservou sua vida. Mas o que te impede hoje de ser batizado, já que 32 anos se passaram? E ele tirou um maço de cigarro do bolso e falou assim, é isso aqui que me impede. Eu não consegui morrer por isso. E ali então eu vi o dilema daquele irmão. Dediquei atenção a ele. Estudei a Bíblia com ele novamente. Ajudei ele nessa questão do vício. Juntos, pegamos tudo que ele tinha de cigarro, cinzeiro, fumo de corda, coloquei num sacolinha, nos ajoelhamos, nos comprometemos com Deus, falei que ia jogar aquilo fora. E a partir daquele momento, e os dias se passaram, ele tomou a decisão de se entregar a Jesus pelo batismo. Eu tive a alegria de conduzir ele e também toda a família, por influência dele, às águas do batismo. Aquele senhor demorou 32 anos. Tem muitas pessoas que estão demorando. Foram ensinadas, creram na verdade. Tem algumas que já estão até vivendo a verdade. Já estão vivendo em conformidade com o que aprenderam na Bíblia, mas não tomam a decisão do batismo. Sabe o que eu quero te dizer? É o diabo que está aí te influenciando a esperar, a esperar. Sabe aquela voz que fica na tua cabeça assim, não, mas depois você se batiza. Batismo é compromisso, hein? Se você se batizar, você vai ter que ficar certinho na igreja. Não se batiza agora não. Querido, é o diabo que está
falando isso para você. O convite de Deus é esse. Olha aqui comigo de novo o texto. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Você está percebendo aqui o convite de Jesus? Não demora. Se você tem a oportunidade de ser batizado, tome essa decisão hoje. Imagine se você está dentro de uma casa pegando fogo. Quanto tempo você vai esperar para sair da casa? Lógico, você vai sair imediatamente. Nós estamos num contexto, queridos, entre o bem e o mal, estamos já no fim da história desse mundo. Quando que você vai precisar tomar a decisão de se entregar a Jesus? O mais rápido possível. Então hoje, aceite o chamado de Jesus. Eu vou ler o último texto. Esse texto aqui nós vamos ler juntos nas Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha aqui, eu vou pedir para você ficar com esse texto no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora. A Bíblia não usa nem hoje, né? Ela diz agora é o dia da salvação. Meu amigo, Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar. Quando que ele quer entrar? Agora. Então hoje, tome uma decisão ao lado de Jesus. Ah, pastor, mas eu ainda não fui instruído em toda a verdade. Então é simples, você vai assistir todas as aulas aqui. Todas as aulas representam todo o ensino. Assistiu às aulas, tomou a decisão, creu, acreditou, abraçou estas verdades como de Deus para você, está vivendo essas verdades, você pode pedir o batismo. Vai ser uma alegria muito grande. Nós, a equipe do Compreendendo as Escrituras, recebermos uma mensagem sua dizendo assim, eu quero ser batizado. Escreva para nós. Se você quiser colocar no comentário aqui, eu quero ser batizado, mas se você quiser me mandar uma mensagem mais pessoal, eu vou deixar o meu e-mail pessoal aqui. Então eu vou colocar o meu e-mail. Escreva para mim. Pastor, eu estou nessa situação, eu moro em tal cidade, eu quero ser batizado. Vai ser uma honra, uma alegria poder conduzir você a essa experiência gloriosa que o Senhor Jesus nos orientou. Amém? Quando? Agora. Não deixe o diabo colocar desculpas no seu coração e na sua mente. Hoje, agora, é o momento aceitável, agora é o momento da sua decisão. Dê esse passo e receba de Deus o seu maravilhoso Espírito e continue a caminhada cristã até o momento que Ele voltar para nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Vamos fazer uma oração? Quero terminar essa aula e também esse curso, né? Orando com você. Querido Deus e Pai, obrigado, porque passamos aqui muitas horas estudando as Escrituras Sagradas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo aprendizado, por termos recebido estas verdades extraordinárias. E agora, ao completarmos este curso estudando sobre o batismo, nós, ó Deus, nos colocamos em Tuas mãos e queremos dar esse passo de fé. Se tem alguém aqui que está nos acompanhando pela internet, que está demorando, está relutando, que nesse momento o Espírito Santo o convença e que essa pessoa em breve seja batizada para a honra e glória do Teu santo nome, para que ela possa entrar em breve na Canaã celestial, no reino eterno do Senhor. Obrigado a Deus por todas as pessoas que passaram por aqui neste curso. Abençoe cada uma delas e que estas verdades, que tudo que apresentamos aqui continue disponível e continue abençoando outras vidas. Em nome de Jesus, te pedimos, agradecidos. Amém.
Um super abraço aí para você, foi um prazer e até mais.